gente, boa noite, muito obrigada pela audiência. Que bom poder participar aí com vocês com um tema tão interessante como hoje. Nossa convidada especial é a Cristiane Salum, coordenadora do curso de Educação Física. Obrigada, Cris, pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês. Nossa, o privilégio é nosso. E a Mônica, né, minha parceira, Mônica Veloso Leão, que é uma psicóloga maravilhosa, também está sempre aqui conosco nesse bate-papo. E eu, né, está aqui com a Simone Barros, com o prazer de compartilhar a vivência dos nossos pacientes e contar um pouco a história de cada um. E hoje, gente, nós vamos falar de corrida de rua. Por que esse tema tão interessante? Hoje a gente vê que tantas pessoas participam, né, de corrida de rua, e eu vejo que é um incentivo tão grande para tantas questões patológicas, né, Cris? Né, Mônica? E eu acredito muito que com essa oportunidade que as pessoas vão ter hoje de ver o nosso bate-papo, acredito que vai ajudar muito aí, incentivar cada um, levantar um pouquinho da cama e dar uma corridinha para poder sorrir mais um pouco. Vamos falar um pouco sobre isso, Cris? Me conta como que é essas corridas aí, em questões de lesões, em questão de preparação. Bom, é importante, antes de começar a correr, a gente lembrar que, primeiro, que o nosso corpo ele foi feito para se movimentar. Então, não ter medo, né, de começar nenhum tipo de atividade física. Porém, é muito importante que você procure um profissional de educação física para prescrever o seu treino. E, especificamente falando da corrida, você precisa de uma avaliação física que pode ser feita tanto pelo profissional de educação física quanto por um fisioterapeuta especialista também na avaliação da marcha, no tipo de pisada que você tem, até para que você compre um tênis adequado ao seu tipo de pisada, né? Porque às vezes, estaticamente parado, você pisa de um jeito, mas na hora de correr você muda o seu jeito de pisar. Então isso ele vai analisar filmando, né, e vai indicar o melhor tênis para você, ou uma palmilha. E isso que a Cris está falando, gente, é tão importante, porque realmente até quando a gente deambula, né, quando a gente caminha, a gente tem uma descarga de peso medial ou lateral, e como ela falou que na corrida tem essa diferença, é importante essa preocupação sim, né? Esse cuidado, na verdade. E uma coisa que eu sempre reforço é que não há como fugir de exercícios que a gente chama funcionais. Hoje em dia está muito na moda exercício funcional e a gente acha que é elástico, bola do pilates, um bozu, uma escada de agilidade, mas não é isso apenas. O funcional é aquele exercício que tem uma função específica para o seu dia a dia, que vai te ajudar nas suas funções diárias. Então, quem quer correr precisa fazer alguns exercícios de força, de mobilidade, né? Não é só correr. Sim. Muita gente acha que é só correr, né? Eu acho interessante um termo que você falou aí, que é o funcional. Né? Eu, na minha área como psicóloga, né, eu vejo que nós temos emoções funcionais e emoções desfuncionais. Né? Então, como que o organismo, o trabalho de saúde hoje em dia, ele está como um todo. Né? A atividade física funcional, uma mente funcional, uma alimentação funcional. Mas eu tenho umas curiosidades que eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu acho que vai todo mundo gostar da minha pergunta, porque vai responder dúvidas de muita gente. Eu já ouvi falar que as pessoas, quando elas correm, né, acaba que se faz um botox, o botox dura pouco, acaba tendo envelhecimento. Isso é mito? Como é que é isso? Me fala um pouquinho mais sobre isso. Eu acho isso interessante. Na verdade, isso é bem verdadeiro, né? A produção de radicais livres ali. O exercício de alta intensidade, a gente já sabe que ele realmente produz esses radicais livres, mas esses radicais livres também são produzidos por outros fatores. Mas o exercício de intensidade moderada, ele combate os radicais livres, né? Então, ele também tem propriedades antioxidantes, né?
Então eu acho que o problema da da corrida... 5 km, 7, O problema da corrida, que pode gerar um envelhecimento precoce, eu acho que está mais voltado para a questão do emagrecimento, porque realmente emagrece, às vezes perde muito peso muito rápido, né? Então acaba que tem, né, uma sensação, né, que o rosto afinou muito, está envelhecendo. Sim. Tem a questão do sol, porque as pessoas correm na rua. Tem gente que corre assim, que eu já vi meio-dia, né? Exatamente, né? Então tomam muito sol e acabam sendo prejudicados aí por causa do sol. E por fim também a questão que é a principal da intensidade. Então atletas aí de elite, atletas profissionais é que vão sofrer mais os efeitos dessa alta intensidade. Mas a maioria das pessoas corre de uma forma amadora. Sim, né? verdade. Para ter condicionamento físico, ou porque acabam se apaixonando com... Para ter o próprio emagrecimento, uma coisa mais saudável. Gostam do esporte. Tem a questão importantíssima da socialização, que pelo lado psicológico é fundamental. O ser humano precisa se sentir parte de um grupo, né? Sim. Se sentir parte Como de é que algo. É isso? Como é que eles Eu tenho até uma história, até falando disso, eu tenho uma paciente aqui, a Jennifer, ela me contou que foi interessante a história dela. Ela estava com sobrepeso e ela chegou a perder 6 quilos, mas aí depois ela percebeu que ela estava engordando novamente. E ao engordar, ao ganhar peso, ela começou a ficar muito triste, muito deprimida. E aí 2 irmãs dela perceberam ela deprimida, deram para ela um presente, um tênis de presente para ela poder correr. E assim ela começou a correr. Ela, na verdade, eu a conheci porque ela ganhou um sorteio aqui da clínica. E aí ela veio me contar a história dela. Eu achei tão interessante que ela falou assim: Simone, eu fui correr em Otim 7 quilômetros. E eu vi uma senhora lá de 80 anos correndo. Eu falei, gente, olha a capacidade dela, né? Ela já está com 80 anos, super ativa, assim, super disposta. E eu tão nova e tão indisposta, não. Aí ela falou que ela traçou uma meta dela começar realmente a correr. E ela via que às vezes ela desanimava, mas que uma irmã ligava, a outra ligava, não, vamos correr hoje. Aí, de repente, ela nem conhecia uma pessoa lá na corrida. A pessoa também incentivava, falava, força, vamos correr. E ela começou a trabalhar a autoestima. Ela percebeu que ela ficou mais disposta, mais animada. É muito interessante, porque isso você está falando de disciplina, né? Sim, e a pessoa tem que E a atividade física, ela te obriga a ter a disciplina. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem a disciplina, você tem ganhos. Né? Porque você começa a colocar metas, essas metas, elas começam a atingir, você começa a atingir seus objetivos, né? E quanto mais você atinge seus objetivos, mais metas você quer, né? Com isso também tem a produção da serotonina. Sim, exatamente. Né? A minha dúvida era realmente essa questão do envelhecimento. Então, na verdade, isso passa muito mais por uma forma inadequada de correr. Sim. Né? Agora, você falou um fato interessante aí, que é a questão da equipe. Exatamente. Hoje em dia a gente tem muitos grupos de corrida e esses grupos são fantásticos, porque você tem um treino individual. Ou seja, há um princípio do treinamento que chama princípio da individualidade biológica. Então, você tem um treino que é feito para você, dentro das suas capacidades físicas, mas, ao mesmo tempo, você tem encontros, né, com todo o grupo de corrida, para fazer um treino naquele mesmo lugar, cada um no seu tempo, na sua velocidade. E depois, geralmente, faz um café da manhã. Olha, que legal. E tem as viagens. Hoje em dia existe o turismo esportivo, né? das maratonas internacionais, nacionais, das meia-maratonas, das corridas de 5 quilômetros, de 10, né? A volta da Pampulha aqui, nossa, né? Que é uma das mais famosas, também são 18 quilômetros. E é interessante, como você falou de meta, que a corrida realmente é viciante. Porque você começa correndo 5 quilômetros. Depois você fala, eu acho que eu consigo 10.
Vai ter uma de 15 quilômetros não sei aonde. Mas agora eu vou treinar para a volta da Pampulha. E aí quando você assusta, virou meio maratonista e claro, todo sonho de corredor é correr uma maratona. Né? É algo emblemático aí para quem gosta de correr, é correr uma maratona. Depois que o bichinho da maratona te pica, aí você começa. Agora eu quero correr a maratona sem sofrer tanto. Eu quero correr no tempo tal. E assim não tem. E o treino tem que ser diário? Não precisa ser diário, né? Mas depende muito para qual é o objetivo. Se é uma prova de 5 quilômetros, se é uma prova mais tem longa. Tem aquelas provas também, né, que tem uma troca, né, de equipe, não tem? Tem os revezamentos também. Como é que é a troca de revezamento? Por exemplo, eles estabelecem uma distância, 100 quilômetros. A corrida da cidade tal até a cidade tal. E aí cada pessoa percorre uma distância, né? Mas faz parte da equipe. Então, eu só consigo correr 2 quilômetros. Ok, você vai correr só 2 quilômetros. Aí outra pessoa eu consigo correr 10. Aí outra pessoa vai até completar. É muito interessante. Aí, tipo assim, para até esse trajeto, pode chegar a entrar, por exemplo, 10 pessoas. Entendeu? Não, eu fico pensando nisso quando você se trata do ser humano. Interessante isso, né? Porque é a questão do trabalho em equipe. Que é uma coisa que as pessoas hoje em dia elas estão precisando de entender. A importância de que o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho dela e de mais outros, né? Todos que envolvem o ser humano, é um trabalho que tem que ser de equipe. É verdade, E na corrida acontece tanta coisa interessante. Por exemplo, o meu marido, ele é corredor mesmo, ele é maratonista. E aí, na primeira maratona que ele foi disputar, ele quebrou, é um termo da corrida, né? Quando você cansa e dá um desespero, que você fala, não vou completar a prova. Então você quebra no quilômetro tal. Então daqui pra frente é só sofrimento. E ele quebrou e veio, segundo ele, um anjo, um senhor mais velho que ele. Pôs a mão nas costas dele e falou assim, vamos terminar? E foi caminhando com ele, com a mão nas costas, e trotando, começaram a trotar e voltaram a correr. E ele conseguiu terminar a primeira maratona dele, agora já correu a segunda, já está treinando para a terceira. Né? Então é o que a gente falou, né? Que um incentiva o outro, dá força. Muito bacana isso. Muito bacana, gente. Tem uma filosofia mais interessante do que a gente possa imaginar. Sim. Porque a corrida amadora, ela é muito pessoal, assim, as metas são muito pessoais. Então, a competição é com você mesmo. Né? Então, o interessante é isso, é você ver sua progressão. Não falar assim, eu cheguei primeiro que você, eu ganhei. Não. Todo mundo ganha quando consegue atingir a sua meta. Eu estou treinando para correr num pace de tanto, que, né, o ritmo. Eu estou treinando para fazer sub 4, né, é interessante que ela está falando exatamente a questão da terapia cognitiva. Né? Como que isso nas relações, não existe eu ganhei e você perdeu. Ou ganhamos ou perdemos. Né? E isso é muito do ser humano. O ser humano precisa aprender isso. Porque vem aquele ego, né? O eu. Na verdade, e é o que a gente estava conversando hoje mais cedo, exatamente sobre isso, né? Como que o ser humano está sentindo falta disso. Está precisando desse bate-papo igual a gente está fazendo aqui, né? Eu estou aprendendo. Sim, eu também. Nós todos, eu não entendia que a corrida tinha esse objetivo por detrás. Sim. Eu participei uma vez de um grupo aqui perto de casa, na Lagoa, e foi muito interessante porque quando eu cheguei, foi minha amiga que me levou na época, ela corre, inclusive hoje ela até casou e o namorado dela, o marido, né, conheceu num grupo de corrida e ela me convidou para poder fazer essa corrida. Eu falei, não, mas eu não corro. Ela, não, vamos lá. Aí eu fui. Gente, cheguei lá, falei com o professor assim, falei, olha, eu nunca corri, então eu faço atividade física. Ele, vamos fazer um testezinho. Menina, eu corri 5 quilômetros. Aí eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, nossa, não, mas
trotei, né, na verdade. Eu fui trotando, né? Aí ele falou, Simone, faz o seu ritmo. Então, nada, você conseguiu sim. Aí eu até fiquei um pouquinho nesse grupo, mas aí depois eu fui para as outras atividades, mas até inclusive com aquela oportunidade que eu tive em conhecê-la, nós tivemos aqui na clínica alguns corredores, eles participaram, ganharam massagem e me convidaram para participar do grupo aqui da Lagoa. Eu falei, eu vou entrar. E acabam que são feitas amizades, né, nesses grupos. E são todos tão alegres, né? A gente estava comentando, né? A gente estava comentando exatamente sobre isso. Antes de conversar sobre o tema, a gente estava falando, né? O correr deixa as pessoas muito calmas e alegres. Aí eu até comentei assim, você conhece algum lixeiro que não seja bem-humorado? É verdade. Eles todos são bem-humorados. Não tem coisa mais divertida que um lixeiro gritando no meio da rua. Eles têm aquela... Eles acabam fazendo uma maratona atrás daquele caminhão, né? É verdade. E aqui a turma está participando, inclusive a Jennifer, né? A Jennifer Paula, ela inclusive é o caso, estou expondo ela aqui, porque ela me autorizou, e ela colocou aqui, verdade, faz toda a diferença a disciplina. Parabéns pela sua disciplina, viu, Jennifer? Aproveitando a oportunidade. Mas então é isso, Cris, eu fico muito feliz, lisonjeada de a gente poder falar de um tema tão importante, falar sobre a saúde, né? Mental, né, Mônica? A gente precisa disso, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de comprometimento e a gente só levanta da cama, gente, quando a gente pega no nosso coraçãozinho e fala assim, eu consigo, Deus me ajuda, eu vou, e é um dia de cada vez para que a gente possa levantar e seguir. Aproveitem essa oportunidade, buscam a saúde, buscam atividade física, hidratem-se. E isso aí, muita gratidão pela participação. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais perguntas. Então vamos eu lá. acho, uma das questões que eu queria saber, né, como da minha área, né, eu percebo, da minha área com uma mulher tão bonita dessa. Eu percebo muito como que as pessoas que correm, tá? Ou que fazem alguma atividade física, as pessoas, por exemplo, num quadro de depressão, quando elas começam a fazer atividade física, né, tem a produção de serotonina, né, é real, né, e qual que é o impacto disso, por exemplo, uma pessoa que tem esse tipo de atividade, tem que parar por algum motivo, como é que é isso também? O problema da corrida é que as adaptações fisiológicas são muito rápidas. E as pessoas acabam ultrapassando um limite de segurança e acabam se lesionando, por exemplo. E aí tem que ficar muitas vezes parado, né? E aí é um problema, porque o seu corpo já está acostumado com aquela dosagem de endorfina, de serotonina, de ocitocina, enfim, e você de repente tira aquilo da pessoa. Eu já tive alunos assim que corria escondido, sabe, que corria, botava gelo, porque não conseguia parar de correr. Até que eu falei, olha, você precisa trocar a atividade, você não precisa ficar parado, mas essa atividade está te gerando dor e vai piorar. Né? Então existe sim esse risco. Por isso, gente, precisa de um profissional de educação física montando seu treino. E você não pode apenas correr, você precisa desse reforço muscular, ou na musculação, né, ou nesse exercício. E o médico também, né, para ver se está apto para fazer uma avaliação, né? Uma avaliação é interessante, mas o próprio profissional de educação física, ou fisioterapeuta, ele já pode fazer um teste submáximo. E dependendo da sua resposta, ele faz uma anamnese, né? Vários questionários para ver fator de risco. Se ele achar que você deve começar só depois do médico, da avaliação médica, ok. Mas se não, se você não tem fatores de risco, como por exemplo, se você não é sedentário, se você não fuma, não abusa do álcool, não é hipertenso, ou se você tem apenas um fator de risco que não é limitante ali para o teste submáximo, você pode começar. Você falou uma outra questão aí, que é o seguinte, o que o álcool tem a ver com a atividade física? Eu reparo que 90% das pessoas que são apaixonadas com a atividade física evitam de beber. Por quê? O álcool. Eu estou te fazendo uma pergunta concreta para mim, tá? É porque é de O álcool, ele naturalmente ele te desidrata, né? Então,
você precisa, para qualquer performance física, que você esteja bem hidratado, né? Então, é claro que existe, não é proibido, né? Tem muitos atletas que até postam, né? Sextou, hoje pode, já treinei, né? Mas eu percebi que o hoje em dia abuso, cada né? vez menos, né? É o abuso do álcool que é o problema. Sim. Né? Para atividade física, né? Para a questão do seu sono, de você recuperar. E geralmente as corridas são muito cedo. É verdade. Tem essa questão. Não combina muito com uma vida boêmia. Não né? combina. Então você precisa. Tem que mudar o estilo. Eu costumo Meu irmão e a dizer. esposa dele acordam 5 horas da manhã para correr. As corridas são 5 cedo, da as manhã. corridas alargadas são 7 horas da manhã, mas você tem que comer antes, né? Você tem que ir ao banheiro antes, porque a corrida também ela ativa muito e você pode ter uma dor de barriga no meio da prova e te prejudicar, né, no tempo que você gostaria de fazer. Então tem toda uma preparação do que você tem que comer antes, né? Do seu descanso. Como é que é isso da alimentação, né? né? Questão A da alimentação antes. É basicamente você ter uma boa alimentação de carboidratos antes e da proteína depois. Né? Mas isso assim, é um nutricionista especialista em esporte e esses grupos de corrida eles têm, né? Essas pessoas que vai prescrever exatamente o que você precisa comer antes, né? Ou imediatamente antes, ou durante, porque provas longas como a maratona, você precisa comer durante a prova. Aí a gente tem gelzinho de carboidrato, né? A gente O carboidrato dá energia, é importante. E aí você consegue manter a sua performance, né? Você tem essa energia para manter a performance. E aquela questão assim do isotônico ou não, né? Eu gosto dessa pergunta porque, né? É bom esclarecer, né? Bom, a recomendação é que uma atividade moderada, até 1 hora de exercício, você consegue se hidratar apenas com água. E você deve se hidratar apenas com água. Passou de 1 hora ou exercícios muito intensos, né, como uma meia maratona, por exemplo, uma volta da Pampulha, por exemplo, que exige às vezes mais do que 1 hora de exercício numa intensidade maior, aí sim você pode usar o isotônico. E depois da corrida, hidratar novamente com a água. Com a água, né? Exatamente. É porque eu vejo muito, às vezes as pessoas na academia ficam 4 horas e tal, e estão lá só na água. Eu falo, gente, mas isso daí não vai ingerir um pouquinho de isotônico, não? Exatamente. Mas então as pessoas têm dúvida, né? Por isso da pergunta. Agora perde muito peso, não perde uma corrida? Perde muito líquido, né? Não necessariamente peso. Não necessariamente. Murcha. Claro que você perde muitas calorias ali numa corrida, né? E esses relógios atuais, modernos, até medem. Mas logo o seu corpo tende a reequilibrar. Então, o nosso corpo é muito sábio, né? Então ele vai sempre tentar estocar energia como forma de sobrevivência, de manter a vida. Por isso que é tão difícil emagrecer também. Lógico, né? Através da gordurinha ali vai dar. Nossa, a minha esperança era a corrida. Não, mas se você essa paciente, eu estou brincando aqui. Eu acho que eu não dou conta muito de correr, não. Eu dou conta da atividade física, gosto. Né? Mas acho que trotar 5 quilômetros, não, vamos tentar um dia. 5 quilômetros? Não dá para trotar 500 metros. A gente começa com 1, depois vamos aos poucos. Mas a forma de começar é isso, é a caminhada. Né? Depois você vai aumentando um pouquinho a velocidade, o terreno, tentar caminhar, né, numa subida, por exemplo, não só no plano, sempre mudando o estímulo para provocar adaptações diferentes. E aqui no bairro tem até o trajeto lá dos 5 km, bonitinho para a gente começar. Aqui é ótimo, e aqui a temperatura ainda é um pouquinho menor, que facilita, né, você corre para você correr. Bom, eu corro mais na academia, né? Atualmente eu estou parada porque eu tive uma lesãozinha, mas eu comecei a sentir um desconforto no joelho
e vi que eu estava com uma musculatura desequilibrada, uma perna mais forte que a outra, e como eu comecei a aumentar o meu volume de treino, então o joelho, como reclamou, sentiu. Então agora eu estou com um trabalho com fisioterapeuta da gente reequilibrar para depois eu voltar a correr. Eu acho muito interessante isso que você está falando, né? Mais uma vez eu estou associando a corrida com o emocional. Ela está falando que sentiu, ela prestou atenção. Né? O nosso corpo fala, o nosso corpo fala o tempo inteiro. Né? E eu acho que, por exemplo, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muito estresse. Né? Estava falando, né? Um momento de muitas mudanças, de muito estresse. Nós até falamos disso aqui antes. Político de muito estresse, um momento social de muito estresse, né? E o nosso organismo dá sinal. Sim. Né? Quando o joelho dá sinal, a gente escuta. Né? Como diz, tem gente que não escuta, vai botando gelo, mas não escuta. Mas eu sou dessas de me respeitar. Como eu sou uma profissional da saúde e da educação física, eu preciso literalmente do meu corpo funcionando bem para eu conseguir dar uma aula prática, né? Para eu conseguir fazer as minhas atividades. Meu trabalho ele é muito ativo, né? Então eu realmente eu não tenho a mentalidade de atleta. Atleta põe o gelo e vamos lá. Foi bom a gente ter falado porque disso. Precisa daquilo, né? A Jennifer até está falando aqui que ela, inclusive, foi boa a gente ter falado disso, porque ela vai parar de correr, porque ela tem que fazer uma cirurgia. Então, assim, que bom, né? Que a gente está... Sim, eu vejo, pois é, mas eu vejo isso aí, por exemplo, ela está falando que ela vai ter que parar cada vez na cirurgia. Aí, o organismo não deixa. Ela não queria, ela falou. Não ela deixa. falou, nossa, depois agora, por exemplo, quando o meu organismo está me dando sinal que eu estou no estresse, eu estou começando a dormir mal, eu estou começando a ficar muito irritada, eu estou começando a ter muito dor de cabeça. Situações estressoras sempre vão existir. O que faz com que a gente dê um equilíbrio, tá? É a forma como eu vou interpretar essas emoções. Ainda que eu chegue para mim e fique falando, eu preciso de parar. Eu preciso de um tempo, porque esse fator é um fator desencadeador de emoção negativa. Você falou uma palavra importante, que é equilíbrio. Equilíbrio. Né? Para tudo na vida, gente. Olha, remédio, ele pode curar, mas ele pode matar. Sim. O exercício, ele não é só benéfico. Ele pode te prejudicar muito se ele não for bem feito, bem orientado, com a quantidade adequada. Eu fico falando assim, igual tem paciente que toma tanto medicamento, e eu falo assim, gente, é tão importante a pessoa procurar o equilíbrio, que é o que a Mônica está falando aqui, da questão emocional e espiritual. Porque se um dia aquela matéria-prima acaba, não tem, e aí? Como que esse paciente fica? Então a gente precisa muito... O espiritual é muito importante, porque quando você está numa situação onde você não tem esperança, é o espiritual, que é a luz. Que é a luz. É verdade. Né? Então, o equilíbrio, ele é como um todo. Mas o que eu estou achando interessante é como que a atividade física favorece. Ela fala a língua da psicologia. Muito. É muito. Né? Porque, de alguma maneira, olha, você tem que estar atento à alimentação, você tem que estar atento a dormir bem, a tomar água, a hidratar. Ou seja, você tem que estar o tempo inteiro olhando para você. Exatamente. E isso é um exercício que, quando o ser humano ele começa a estar o tempo inteiro atento a olhar para as próprias emoções, ele consegue ter um equilíbrio como um todo. Né? Você sente isso na clínica sua quando as pessoas querem ficar bonitas a qualquer custo. E a mesma coisa com o exercício. Eu quero ficar com o corpo perfeito para o carnaval. Eu quero, né, Cris, se eu
eu te contratar como minha personal, quanto tempo eu fico com o seu corpo? Aí eu falo assim, vai lá pra minha casa, dorme lá em casa, come o que eu como e faz o que eu faço. Aí você vai ficar... Porque... Mas volta um tempo atrás, né? Porque o carnaval já está chegando. E eu comecei com atividade física regular aos 8 anos de idade. Eu comecei a nadar e nunca mais parei. Não vou nem falar quanto tempo eu faço, que eu vou revelar a idade. Mas eu comecei com 8. Eu comecei novinha também, comecei 16 anos, fazia balé, depois natação, vôlei, jazz, musculação, minha mãe não deixava de parar, não. E um exercício equilibrado, você vai conseguir fazer pro resto da vida. Né? Por isso que a gente vê na corrida as categorias. Né? E tem categoria de 80 mais. Tem. E eles chegam e completam a maratona. É interessante isso que vocês estão falando, né? Que como que, às vezes, eu acho isso importante para as pessoas que estão assistindo a gente, porque às vezes, por exemplo, eu fui uma pessoa que fui educada com atividade física. Eu também. Então eu fazia balé, eu fazia as atividades, né? Depois chegou uma etapa na minha vida que eu já não tenho continuidade, não, tá? Hoje eu estou voltando, né? Então eu acho interessante as pessoas entenderem que às vezes aquilo que a gente faz que não é bacana, a gente enxergar, né? A gente conseguir enxergar que aquilo que eu estou fazendo para mim não está bacana e retomar. É sempre possível. E essa chave, gente, só depende da gente, né? Tem horas, hoje mesmo meu professor de luta me cobrou, que essa semana eu não lutei. Eu disse, Simone, você subiu. Falei, olha, semana que vem estou nativo, volto. Porque essa semana realmente não deu. E eu busco, isso é um comprometimento meu comigo, por exemplo, eu não bebo, né, eu não fumo, eu como bem. Assim, não ligo se for o final de semana de comer uma bobagem, tá tudo certo. Por quê? Porque eu já tenho um equilíbrio a semana inteira. Mas eu me priorizo de me cuidar, de fazer minha atividade, de buscar as minhas coisas. E quem pode rodar essa chave é só eu. Então, se eu não fizer isso por mim, quem vai fazer? Você tem que perceber o seu nível de motivação. A gente tem, a psicóloga vai falar melhor do que eu. A gente tem uma motivação que é extrínseca e uma motivação que é intrínseca, né? E o ideal é que a gente, com a continuidade do exercício, dos treinamentos, consiga desenvolver essa motivação intrínseca. Então, eu não estou indo mais treinar porque eu quero emagrecer ou porque eu quero entrar na roupa tal. Mas eu estou indo treinar porque eu gosto. Porque eu senti o tanto que me fez bem. Você está dando um exemplo, exatamente. O meu sono mudou. Então, assim, eu estou indo porque eu quero ir, de verdade. Né? Eu acho que você está dando um exemplo muito interessante, que é por exemplo, eu vou novamente falar de mim aqui, que eu retomei a atividade física, tá? Estou retomando devagar, mas o que eu estou percebendo? Às vezes eu vou fazer um exercício, tá? Os primeiros 5 minutos eu falo assim, eu estou morrendo. Mas é vou infartar nessa esteira aqui. Quando eu for mais não, ainda falo, tinha um personal lá na academia brincando, vou te ajudar, meu filho, ajuda as novinhas ali, eu não tenho idade para trás, eu vou infartar nessa esteira aqui. Ele falou, vai que você vai conseguir. E aí é interessante que quando você vai desafiando você, tá? Você parece que passou os 5 primeiros minutos, você começa a adquirir um outro tipo de energia. Exatamente, é o que acontece. E aí você entra num estado de equilíbrio, ótimo, né? E aí depois que você entra nessa outra energia, aí a alimentação você quer mudar, entendeu? Inclusive você está de parabéns. Eu tô fazendo assim, horrores, né? Aí tem a Jennifer falou aqui que a cirurgia dela, ela está sendo obrigada ao transplante de córnea, né? Então assim, mas é interessante ela pensar o seguinte, olha, ela não está sendo obrigada, ela está tendo a graça de poder fazer essa cirurgia e possivelmente não, com certeza, posteriormente, cuidar dela. Isso mesmo. Né? O que essa cirurgia vai trazer de benefício para mim, já que ela...
a vida está me trazendo ela de obrigação. Sim, Né? exatamente. É a mesma coisa É que olhar o lado positivo. olhar o né? lado positivo. É muito É a bom. mesma coisa que eu falo. O que, que a vida me fez parar de fazer atividade física? Agora eu estou retomando, entendeu? Eu confesso que na hora que o primeiro dia que eu fui na academia, na hora que eu voltei, até descer a escada rolante, minhas pernas estavam tremendo. Mas é isso mesmo. Né? É difícil, mas o é corpo, ele bacana. se adapta, né? Então, Sim, rápido, né? E muito rápido. Então, quando ela voltar da cirurgia, como que ela chama mesmo? A Jennifer. A Jennifer, viu, Jennifer? Quando você voltar aí poder fazer folha liberada pelo seu médico, o seu corpo tem uma memória. Então, você vai conseguir se adaptar muito mais rápido do que uma pessoa que nunca fez atividade física. Então, fica tranquila que vai dar tudo certo. Eu, por exemplo, essa semana não deu para fazer minha luta, mas eu faço sempre caminhada. E eu ando muito com a minha cachorrinha. Tem uma subida aqui no bairro, que ela é assim, eu só subo realmente correndo. E a Estrela junto. Então, você falou do seu personal, eu achei interessante, porque realmente é motivacional. Quando eu começo a correr com a Estrela também, tem hora que ela vai dando umas paradinhas. Eu, força, 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 Estrela. E ela dá um tirinho assim, e vai. Então, assim, esse incentivo ele é muito importante. Eu até queria te perguntar uma questão que eu acho o seguinte. Por exemplo, o meu dia a dia é corrido e cheio de imprevistos, né? Porque às vezes eu tenho alguns pacientes que eu tenho que atender urgência, tá? Então eu me programo, amanhã eu vou acordar e eu não gosto de acordar muito cedo. Então esse negócio de corrida às 7 horas da manhã tá fora para mim. Não é para você. Não é para mim. Mas atividade física eu estou achando bem bacana. Aí vamos supor que eu queira, que dica que você pode me dar? Por exemplo, eu vou participar de uma atividade física, mas estou cheia de imprevistos, né? E aí acaba no final do dia cansativo para ir na academia, mas aí acordar cedo demais, aí eu demoro um tempo mais para me arrumar. Que dica que você me dá para mim? Tipo assim, toma vergonha na cara, vai arrumar a casa inteira, não faxina à noite. Tudo conta, né? Andar mais a pé do que de carro, subir escada ao invés de elevador, tudo isso entra na conta. Mas eu acredito assim, você precisa separar um horário para você. Então essa é a primeira coisa. A então, disciplina mesmo. É a disciplina. Esse é o meu horário. Né? Porque quando você tem um médico, você não vai. Sim. Né? Não é horário. Sim. E você, eu falo muito isso com os meus pacientes. Aí você fala, não posso desmarcar. Poxa, eu confirmei com a secretária do médico, então eu tenho que ir. Verdade. Então, é a mesma coisa. É o comprometimento, né? O exercício, ele é o seu tratamento, né? Para várias coisas. Para depressão, como a gente já falou aqui, para diabetes, para hipertensão, para estresse. Então, ele é o seu remédio. Então, você precisa tomar de acordo com a dosagem prescrita para você. Então, você pode começar 2 vezes na semana, depois passar para 3. A Organização Mundial de Saúde recomenda 150 minutos semanais. Isso é o mínimo para a pessoa não ser considerada sedentária. Né? 3 vezes ao dia. Então, daria 3 vezes por semana, 50 minutos cada sessão ali. Né? Mas a gente vê, claro, benefícios para pessoas que fazem na maioria dos dias da semana. É outra recomendação. Então, você pensa, pelo menos 4 dias na semana eu faço alguma coisa. E a gente deu um curso agora nesse mês, chama Safety Training. Segue a gente lá no Instagram, Safety Training. A gente fala para prescrição de exercício para grupos especiais. E aí um colega dando exemplo de um atleta que é diabético, ele falando que não entende por que as pessoas não encaram o exercício um dia sim, um dia não, para o resto da vida. Porque é isso, é mais ou menos isso, um dia sim, um dia não. Ou seja, você tem um dia que é o descanso, seu corpo precisa descansar. Mas é pro resto da vida. Você está falando basicamente de disciplina e de priorizar. E fazer, outra dica, fazer o que você gosta. Se você não gosta de corrida às 7 horas da manhã, não se force a isso. Faça algo que te dê prazer. A vida é tão curta para fazer o que a gente gosta. A gente não gosta de musculação, está lá morrendo porque não gosta de musculação. Faça um treinamento, faça uma dança, né? Contrate um personal. Embora eu vou te falar que eu acho que a musculação
para mulheres, depois de 50 anos, vamos cair na real. É o fundamental. É fundamental. Não, eu sou muito fã da musculação. A minha especialização Eu não é em gosto, musculação. gente. Eu tenho personal, eu vejo, né? Estamos lá na segunda-feira. Mas assim, eu não confesso, não gosto. Eu gosto de dança, eu gosto de natação. Até às vezes quero dar uma animada de acordar mais cedo, pegar uma piscina lá em casa, mas isso eu realmente, nesse ponto, não. Mas aí você Não, tem aí eu falo que corre às 5h30 da manhã. Eu gosto de musculação, eu gosto com personal. Isso. Sozinha não. Então a estratégia, falando em estratégia, é você fazer com personal. Ou você fazer com um companheiro de treino. Sim. Para aquilo que você não gosta, tem dificuldade, você tem que ter alguém ali para te ajudar. Agora já a corrida, para mim não tem problema. Porque não tem como. Nós precisamos da resistência, que a dança vai te dar, a corrida, a natação. Sim. A gente precisa da força. Sim. E mulher precisa muito mais, porque a gente tem mais tendência a ter osteoporose, por exemplo. Com certeza. Só o exercício de impacto que vai te ajudar a prevenir ou pelo menos estabilizar essa perda óssea, que é natural com a idade. Uma pergunta aí pra mim. A gente precisa de mobilidade, né? Que é a flexibilidade. Então a gente precisa esses 3 pilares, não tem como. E esses 3 pilares, eles são válidos para tudo. Não, Mônica, tem uma que tá falando aqui pra você voltar pra academia às 6 que ela tá firme. Mas é isso, gente. Olha, muita gratidão, Cris, por ter participado, enriqueceu tanto o nosso dia, né, Mônica, nossa noite aqui, o nosso bate-papo. E assim, espero poder, né, nós podemos trazer mais vezes, porque é um assunto realmente extenso, maravilhoso, que agrada a todos, né, Mônica? Sim, eu acho que assim, você tem alguma coisa a acrescentar que você acha que é valioso para as pessoas saberem? Nós não falamos aqui. Na verdade, eu estou falando da psicologia, a Simone está colocando as outras questões, mas assim, a gente fez algumas perguntas, mas às vezes você tem algum tema que você acha importante dentro desse assunto, né? Você colocar, olha, vamos. Eu acho que a gente falou muita coisa aqui, então talvez costurar algumas coisas olha, comece. Comece a olhar para você e entender que o seu corpo foi criado para se movimentar. Sim. Faça dentro do seu limite, né? Escute e sinta aquilo que você pode ou não fazer. Consulte um profissional de educação física para prescrever o seu treino. Faça as avaliações necessárias, os exames necessários que ele mesmo vai te indicar, né? E nunca pare de fazer exercício. Eu falo muito aqui, gente, quando eu Se parar, volta, tá, gente? Eu parei, mas eu tenho que voltar. Eu falo aqui na clínica, quando o paciente vem, Simone, mas eu tô querendo fazer um procedimento, e aí eu vou perder tantos por cento de gordura? Vai. Você vai perder. Qual a sua rotina? Você tem que alimentar bem, você tem que fazer uma atividade física, porque a gordura, né, vai para a corrente sanguínea, vai para o músculo, vai precisar ser eliminada, se você não faz atividade física. Tem naquela quinta, minha gordura voltou. Não fez atividade física, então volta mesmo. Mas eu não tenho tempo, sobe uma escada, pega 2 saquinhos de arroz e vamos trabalhar. Hoje tem muitos aplicativos. Por exemplo, tem uma pessoa aqui falando que ela é sedentária, que ela morre de preguiça, né? Dentro do sedentarismo dela, o que ela poderia fazer? Bom, em casa mesmo, né? Se ela fizer mais atividades ali, que a gente fala domésticas mesmo, né? De arrumar a casa, isso entra nessa conta, não deixa de ser uma atividade física, né? Sobe escada, eu estou pensando aqui na porta da piscina, dá uma caminhadinha na piscina, uma natação. Se ela gosta de dançar, por exemplo, liga no YouTube, vai dançar. Segue o Fit Dance, a galera do Fit Dance, meus amigos. Segue o Fit Dance e começa a se movimentar, né? Aquele videogame, até o videogame, né, que faz a atividade física não precisa ser necessariamente numa academia. Não precisa ser e outra também, a alimentação, né? Porque alguns alimentos, eles nos dão energia, né? Às vezes a pessoa está com a alimentação ali não tão regular, no sentido de te dar energia, então olha com o nutricionista, o que você pode melhorar, com um psicólogo, né, para ter uma motivação.
e procura realmente fazer algo, porque é importante, gente, a gente não pode ficar parado, não. Como diz a Cris, essa vida é, ó, passageira. Já que a gente não tem o controle da quantidade que vamos viver, pelo Vamos menos ter da a qualidade. qualidade. Com certeza. Qualidade é importante. Agora, uma tacinha de vinho pode, tá, gente? Faz bem pro coração. Eu já sou daquelas que realmente não me Uma tacinha de vinho sempre pode. Eu não atrapalho a atividade física, ela tá aqui, tá falando. Enquanto vocês ficam na taça do vinho, eu fico na água, porque eu me hidrato, fico feliz, nada de Para tomar um belo vinho, você tem que ter a água do lado. Não é, A gente toma água também. vocês tomam também. A gente toma água também. Eu não tomo de jeito nenhum, mas a aguinha sim. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada pela participação, vi que teve um tanto de gente aqui participando. Espero que gostem, tá? Podem nos trazer temas aí pra gente poder trazer nas próximos bate-papos. Nos próximos bate-papos será um prazer. Boa noite a todos, excelente restinho de quinta-feira. Ficam com Deus, que Deus abençoe cada um e força no espírito, nas atitudes. Roda a chavinha e vamos para a atividade física. Alguma coisa tem que mudar aí hoje na sua vida. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço.